Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Hoje nós só temos motivos de estar felizes, amém? Nós estamos na presença do nosso Deus. Já sentimos a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Quem sentiu a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Amém? Ele está em nosso meio, Ele está trabalhando em nosso meio, glória a Deus. Eu acredito que nessa noite Ele vai falar muito ao seu coração através da ministração da palavra, aleluia. Quero convidar aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no texto que fizemos menção na quarta-feira, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, e nós iremos ler, aleluia, a partir do versículo de número 10, Efésios 6:10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me ajude. E eu tenho certeza que um dos nossos diáconos, que está aí nas laterais, irá te ajudar, te auxiliar a achar a passagem bíblica nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir. Amém? A epígrafe textual diz: a armadura de Deus. E a partir do versículo de número 10, diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Olha o versículo de número 12, o que diz, irmãos. Presta bastante atenção no versículo de número 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Amém. Curva a sua cabeça, vamos fazer a oração como de costume, pedindo ao Senhor, para que não seja simplesmente eu falando, mas que o Espírito Santo do Senhor venha falar com você nessa noite, de forma poderosa, para a glória do nome dEle, amém? Pai, graça te damos, ó Pai, pelos louvores, pelas ofertas, te agradecemos, porque nessa noite sentimos a presença do seu Espírito Santo, renovar o nosso ser, renovar a nossa alma, Senhor. Mas nessa noite pedimos mais ao Senhor, pedimos que o seu Espírito Santo venha nos ensinar através da sua palavra, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, que não seja simplesmente uma ministração de palavras persuasivas, humanas, mas que seja uma ministração de um evangelho de poder nessa noite, ó Pai. Meu Deus, assim como o Senhor chamava em particular os seus discípulos e ensinava a eles acerca das verdades do seu reino, que o seu Espírito Santo nessa noite possa me ensinar e possa ensinar os seus filhos nessa noite através da ministração da tua palavra. É o que clamamos, é o que pedimos ao Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, amém, irmãos? Nós estivemos ministrando aqui na quarta-feira acerca de um tema bastante importante, que é a batalha espiritual. Como eu citei para os irmãos na quarta-feira, eu percebi que teve muitos irmãos em nosso meio, que chegou com alguns questionamentos acerca de conflitos espirituais, amém? Então eu decidi trazer este tema na quarta-feira, e como não foi possível pregar todo o esboço, o Senhor colocou em meu coração para dar continuidade hoje, amém? Nós vamos aprender nessa noite acerca da batalha espiritual. Só lembrando um pouco daquilo que foi pregado na quarta-feira, a Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 12,
ele nos ensina claramente que existe uma batalha. Amém? Repita comigo, uma batalha. Repita comigo, uma batalha. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala que existe uma batalha. E ele também nos informa através desse versículo quais são os participantes dessa batalha. E ele fala, olha, a nossa briga. Amém? A nossa briga. Então, em primeiro lugar, a batalha é nossa. Diga, a batalha é minha. Diga, a batalha é minha. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que a batalha é nossa, que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, amém? Mas ele diz que é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade. Está claro sim ou não? Está claro. O apóstolo Paulo fala claramente que existe uma batalha onde que nós estamos inseridos, e essa batalha não é contra o nosso irmão. Quando ele fala, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, ele está falando, a sua batalha não é contra o ser humano, mas a sua batalha é contra os principados, potestades, horte da maldade, contra o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, eu quero novamente reafirmar isso aqui, não é? Existe um mundo espiritual, que é um mundo invisível, que você não consegue ver com os seus olhos físicos, não é? Só que eu citei aqui na quarta-feira, existem inúmeras outras coisas em nossa vida, que também nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, mas isso não quer dizer que não exista. Por exemplo, o vento. Eu tenho certeza que se você sair ali fora, não é? Conquista é uma cidade fria, você vai sentir aquele vento friozinho de Vitória da Conquista. Você vai enxergar o vento? Não, mas o vento é real? Sim. Não é? Eu citei também um exemplo que muitas vezes nós chegamos em nossa casa, não é? A gente vai para o celular para digitar alguma coisa, para pesquisar ali no Google, aí daqui a pouco está lá, não tem internet. Aí você vai lá no roteador, não é? Mexe no roteador, porque está faltando o sinal de Wi-Fi. O sinal de Wi-Fi, você acredita no sinal de Wi-Fi? Mas você consegue enxergar o sinal? Existem inúmeras outras coisas que não são visíveis aos nossos olhos, mas isso não nega a sua existência. Da mesma forma, o mundo espiritual é um mundo invisível, mas a Bíblia Sagrada nos afirma categoricamente que é um mundo real. Ainda que você não queira, ainda que você não acredita, existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual é composto de dois lados. Quantos lados? Quantos lados? Um lado é o reino da luz, o reino de Deus, e o outro lado é o reino das trevas. A Bíblia também nos fala claramente acerca disso. No reino da luz, no reino dos céus, temos o Pai, o Deus Pai, temos o Filho e o Espírito Santo, temos a Trindade Santa, e temos também os anjos, e nos anjos há uma hierarquia. A Bíblia vai nos falar acerca dos arcanjos, dos querubins, dos serafins e dos anjos mensageiros, amém? Dá aí então entender que existe no meio dos anjos uma hierarquia. Existem anjos maiores, anjos menores e anjos mais inferiores. Da mesma forma, nessa passagem que acabamos de ler, no capítulo de número 6 e versículo de número 12, também nos ensina isso, que existem os principados, as potestades, os príncipes destes séculos e as hortes espirituais. Eu citei aqui na quarta-feira que o mundo espiritual, ele é extremamente organizado. Amém, irmãos? O mundo espiritual, ele é organizado. Existem seres que têm uma hierarquia maior e existem seres que têm uma hierarquia menor. Para você ter um claro entendimento disso, eu quero ilustrar acerca da hierarquia do mundo espiritual com a sua empresa, a empresa que você presta serviço ou a empresa que você tem, se você é um empresário. Geralmente em todas as empresas tem ali, não é? Tem a presidência da empresa, aí tem os gerentes, tem os supervisores, aí depois vem os inspetores e vem os trabalhadores, os operários. Tem uma classe hierárquica, sim ou não? No mundo espiritual, tanto no reino das trevas quanto no reino da luz, existe uma hierarquia. E eu citei aqui com os irmãos que os principados refere-se a espíritos malignos
de alta patente que comanda territórios ou áreas específicas. Eu citei também que as potestades são espíritos malignos que executam ordens abaixo dos principados. Eu citei que os príncipes das trevas desse século são espíritos malignos que governam o sistema do mundo, filosofias, distorções de valores, entretenimentos pervertidos, são criados geralmente por esses espíritos malignos. E existem espíritos menores que são chamados de hortes, espíritos menores, e nesses espíritos menores, nessa classe de espíritos menores, existem especialidades. Amém ou não amém? Existem especialidades. Assim, quando você chega na sua empresa, tem lá o setor de TI, não é isso? Os especialistas em TI. Aí daqui a pouco tem o setor de marketing, as pessoas que trabalham no marketing da sua empresa. Aí tem ali o setor de vendas da sua empresa, não é? Tem inúmeros setores, e cada um desses setores tem pessoas especializadas que trabalham nesses setores. As hortes são os espíritos malignos que têm uma missão de pelejar contra a vida dos crentes. E cada horte, cada espírito maligno tem uma especialidade. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. O produto produzido pelo reino das trevas é a morte, a destruição. Tudo que tem destruição tem um dedinho do inimigo. Tudo que tem coisa ruim, você pode ter certeza, ainda que você não enxergue, como o Wi-Fi da sua casa, tem um dedinho do inimigo. Existem espíritos malignos que são especializados para lutar contra a família. Existem espíritos malignos que são especializados para lutar contra a vida financeira. Existem espíritos malignos que são especializados para lutar contra o casamento. Existem espíritos malignos que são especialistas em atrapalhar a sexualidade. Existem espíritos malignos que atuam contra a emoção das pessoas. Existe espírito maligno que atrapalha o relacionamento e a comunicação. Existem espíritos malignos que confundem a mente das pessoas acerca das religiões. Existem espíritos malignos que lutam contra a saúde. E existem espíritos malignos que lutam contra a autoimagem. Cada uma dessas áreas, existe um grupo específico de espíritos malignos que atua contra essas pessoas. Uma coisa importante que eu citei aqui também na quarta-feira, que eu quero lembrar, é que essa batalha espiritual não é uma batalha entre Deus e o diabo. Essa batalha espiritual é uma batalha de nós seres humanos, contra o inimigo. Por que, pastor, essa batalha não é uma batalha de Deus contra o inimigo? Porque se Deus pelejar contra o inferno todo, no estalar de dedos, Ele acaba com todos os demônios. Ninguém pode ir contra o nosso Deus, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, soberano, eterno. O nosso Deus tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. O inimigo só está atuando por uma permissão de Deus, mas se o Senhor quiser acabar com todos eles, Ele acaba. Mas a briga do inimigo é contra mim e contra você. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele já está condenado. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para que venha lançar o inimigo do inferno. O inimigo já não tem mais saída para ele. Só que quando ele olha para mim e para você, que somos seres pecadores, sim ou não? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que disser que não tem pecado, a verdade de Deus não habita nele, ou seja, eu e você, nós pecamos, somos seres pecadores. Quando o inimigo olha para você, amém? E vê que você é um ser pecador, e olha para você e vê o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, te purificando de todo pecado, ele não suporta, ele fica nervoso, ele não gosta. Então ele se levanta para tentar atrapalhar a sua vida, para que você não venha viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, e para tentar atrapalhar para que você não venha entrar no reino de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo e na autoridade do Senhor, eu quero declarar que todo espírito maligno que está se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida financeira, sentimental, em nome do Senhor Jesus nessa noite, está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Mas a batalha espiritual, irmãos, é uma batalha real.
o inimigo, ele atua, ele peleja, ele luta contra. Amém? Por exemplo, existem espíritos malignos que são especialistas contra a família. Espírito chamado de espírito de divisão, rebeldia e contenda, não é? Como o inimigo atua, pastor? Como? Ele atua através de 3 maneiras. Primeira maneira que o inimigo atua é através de possessão maligna. Eu acredito que muitos que estão aqui já presenciou um momento de possessão maligna. Eu citei aqui na quarta-feira um momento que eu estava na cidade de Itororó. O meu pai estava pastoreando uma igreja nessa cidade. E eu e mais 2 jovens. Meu irmão até riu ali, que ele lembra do fato, né? Ele lembra do fato. Eu mais 2 jovens, não é? O David e o outro jovens fortes, irmãos. Um senhor mais ou menos de 65 a 70 anos, estava possuído por um inimigo, não é? Ele vinha e nós tentávamos segurar e a gente não conseguia segurar. 3 jovens fortes. Esse senhor caiu no chão e começou a comer a porta da igreja. Possuído por um espírito maligno, irmãos. Eu já presenciei inúmeros momentos de possessões malignas. Eu compartilhei com os irmãos aqui outro dia, na escola bíblica, que certa feita eu estava em casa, me ligaram 1h da manhã. Pastor Antônio? Oi, pois não? Ô pastor, é porque meu filho caiu aqui, está possesso e eu não sei o que fazer. E a mulher era até uma missionária, né? Aí pela glória de Deus nós fomos lá, repreendemos o inimigo. O Senhor deu discernimento que não era uma só, era uma legião, repreendemos para a glória do Senhor. Eu já tive inúmeras outras experiências, então acredito, irmãos, na batalha espiritual, tive inúmeras experiências. Teve uma vez que eu estava na cidade de São Paulo. Amém ou não amém? Eu morava na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, irmãos, a região que nós morávamos era uma luta, irmãos. Era uma peleja. Amém? Porque do nosso lado tinha um templo de outra religião, não é? E tinha também o bendito do funk lá em São Paulo, irmãos. Às vezes eu chegava em casa, irmãos, a parede de casa ficava tremendo, os paredões de som, não é? O pessoal usando cocaína e tudo. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, foi o Senhor que me abençoou com essa casa aqui, Jesus. A gente começou a orar, e buscar o Senhor. Pouco tempo depois, este templo de uma outra religião fechou. Falei: glória a Deus, poderoso é o Senhor, Jesus, aleluia. Passou pouco tempo depois também, líderes, um dos principais líderes da facção criminosa que atua no estado de São Paulo, da região, chegou para mim e falou: ó, pastor, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo. Ele chegou para mim e falou: ó, teve dia de eu ter 700 mil reais debaixo do colchão e não ter paz. Eu quero a paz que o Senhor Jesus Cristo pode me dar, e a partir de hoje eu estou servindo o Senhor Jesus Cristo. Perseveramos na oração, irmãos, continuamos orando, intercedendo, apresentando a nossa região ao Senhor. Olha o poder da oração, irmãos, olha o poder da oração. Amém? Continuamos orando. Mas o bendito do funk continuou. Eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, no sábado, ia dormir para trabalhar no outro dia em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe, né, irmãos? É 5h da manhã para pegar 3 metrô, 2 ônibus, meia hora de caminhada, é uma bênção. Cheguei em casa por volta da meia-noite, o paredão comendo, som para entrar em casa foi uma dificuldade. Entramos em casa, pela misericórdia de Deus eu consegui cochilar. Quando deu 3h da manhã, bateram na porta de casa. Aí eu olhei assim, né, acordei, irmão, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: Jesus, que silêncio é esse, Jesus? Eu estou no céu? Que maravilha é essa? E batendo na porta. Aí eu saí, né? Saí na porta, abri a porta. Na época eu era ungido a missionário, né? Aí o rapaz chegou para mim e falou assim: você que é o missionário B? Porque eu costumo chamar minha esposa de B, né? Ô B. Aí tinha o pessoal lá que achava engraçado, aí colocou o apelido de B, né? Me chamava de B. Falou: você que é o missionário B? Eu falei: sim, sou o missionário B. Ah não, porque fulano de tal, aí ele estava aqui no funk, fulano de tal caiu endemoniado lá no meio da sala dele, e mandaram chamar o senhor aqui. Irmãos, parece até história de carochinha, mas eu vivenciei isso.
Na hora que eu saí, eu lembro igual hoje, irmãos. O pessoal do funk estava tudo de mão dada, cantando louvores ao Senhor. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Eu me lembro da oração de um que orava assim, falava, Senhor, eu estou desviado, mas eu sou seu filho, Jesus. Mas que demônio evangelista, rapaz. Quando eu entrei na casa, pela misericórdia de Deus, ele começou a se retorcer no chão e começava a gritar, eu não quero esse anjo de luz aqui, eu não quero esse anjo de luz aqui. Às vezes parece que você está andando sozinho, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que acampe ao redor daqueles que o temem e os livre de todos os males. Pastor, essa passagem está falando o quê? Que quando você sai daqui, os anjos te acompanham. Quando você chega na sua casa, os anjos te acompanham. Quando você vai para o seu trabalho, os anjos do Senhor te acompanham. Você não está só, você está protegido pelo reino dos céus. Repreender o inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o inimigo sai em nome de... Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, o Senhor Jesus Cristo falou, vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Fala para o seu irmão nessa noite, o Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu autoridade. Só que tem pessoas aqui que não estão usando a autoridade. Como assim, pastor? Não está usando a autoridade? Tem pessoas aqui que o inimigo está invertindo contra a sua vida financeira e você está de braços cruzados. O inimigo está quase acabando com o seu casamento e você está de braços cruzados. O inimigo está te deixando com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O inimigo está invertindo pesadamente contra você e você está calado. E o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para te falar, ei, é noite de se levantar e usar a autoridade que eu te dei. A partir de hoje, entra naquela casa atribulada e fala, olha Satanás, não é meu nome não, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha vida financeira. Eu não aceito a sua atuação, porque o Senhor Jesus me deu a autoridade. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos deu poder e autoridade, irmãos. Existe uma batalha espiritual. Essa batalha não é entre Deus e o inimigo. Essa batalha é entre eu e você e o inimigo. Eu citei aqui na quarta-feira que a Bíblia Sagrada diz que os inimigos, deixa eu ver se eu acho a passagem bíblica, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que os inimigos, glória a Deus, são maiores do que nós. Aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 11, olha o que diz. Enquanto aos anjos, os inimigos são anjos caídos. Os inimigos são anjos caídos. Olha o que a Bíblia diz. E quanto aos anjos, sendo maiores em força e em poder, amém? Os inimigos são maiores em força e em... Pastor, o senhor está falando que o inimigo é maior do que eu? Sim. O inimigo é maior que você, sabia disso? Mas espera aí, pastor, o senhor falou que o inimigo estava se retorcendo no chão lá. Então o inimigo não é maior que o senhor, não. Não, o inimigo é maior que eu também. Amém ou amém? Os demônios, citei aqui também, a Bíblia Sagrada diz que os anjos, nós quando estivermos no céu, seremos como os anjos. Não caçaremos e nem seremos dados em casar. Então os anjos não se Os demônios que estão atuando hoje, que são anjos caídos, são demônios que foram criados há mais de 6.000 anos. Agora imagina você, quando você tinha 10 anos de idade, como era o seu intelecto? Quando você tinha 15 anos de idade, você ficou um pouco mais esperto, não foi? Quando você chegou nos 25, 27, somente foi começando a formar, você começou a estudar, a ler uns livros, você ficou mais esperto. E hoje, quando você está aí perto da minha idade, aí, beirando os 40, não é quase ninguém te passa a perna, não é assim? Porque você se tornou um cara mais sábio, mais maduro. Agora imagina você um ser que tem mais de 6.000 anos. Quanta informação esse ser tem? O inimigo que peleja contra a nossa vida, ele já investiu contra a vida de inúmeras pessoas que viveu até mais de 2.000 anos atrás. Infelizmente, o nosso adversário são psicólogos milenares. E o ser humano por si só
não tem como vencer o inimigo. Mas pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Se eu não posso vencer o inimigo, como eu vou vencer o inimigo? Você não pode vencer o inimigo com a sua força. Tem algumas pessoas que começaram a entender aí nessa noite. Você não pode vencer o inimigo com a sua força, com a sua capacidade. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo não tem inimigo que fique. Aleluia. Olha que a Bíblia Sagrada diz no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pastor, como eu faço para vencer o inimigo? Se fortalecendo na força do poder de Deus. Não tem como você vencer o inimigo se você não se fortalecer na força do poder de Deus. Epístola de Tiago, capítulo de número 4, aleluia, versículo de número 7 nos ensina como vencer o inimigo. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Vou ler de novo que bolou a língua. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de... Vou ler mais uma vez. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, o que é que esse versículo está falando? Esse versículo está falando que você é pequeno, você é fraco, mas em nome do Senhor e na força do poder do Senhor, os demônios vão ter que correr da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um segredo aqui nessa passagem. Olha o que o apóstolo nos ensina. Sujeitai-vos, portanto, há um pré-requisito para o inimigo fugir de você. O inimigo não vai fugir de quem não está sujeito a Deus. Amém? Com as suas forças você não pode vencer o inimigo. Mas para você vencer o inimigo, você tem que se sujeitar a Deus. Pastor, eu entrei aqui, eu estou perdendo, pastor. O inimigo está estraçalhando minha vida financeira, pastor. Pastor, eu não sei mais o que fazer. O Senhor está te dando a luz nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar. Só está faltando da sua parte sujeição a mim. A partir do momento que você se submeter a mim, o inimigo não vai ter mais poder contra a sua vida. Aleluia. Todas as armas que necessitamos para vencer na batalha espiritual está em Deus. Nós, seres humanos limitados. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu sou PhD. Pastor, o senhor não sabe, eu estou finalizando o meu doutorado. Pastor, o senhor não sabe, eu já estou na 7ª graduação. Se você chegar lá diante do inimigo e falar: olha, diabo, sai porque eu sou bacharel em teologia, ele vai rir de sua cara, irmãos. Ó, sai porque eu sou formado em tal área. Ele, moço, eu tenho 6.000 anos, isso aí eu sei. Você quer que eu escreva aí um livro acerca desse assunto? Eu tenho toda a informação. Amém? O inimigo só sai quando você está revertido e cheio da presença e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o apóstolo nos ensina que nós temos que nos sujeitar. Pastor, como se sujeitar ao Senhor? Aleluia, primeiro, amém? Crendo no Senhor Jesus. Segundo, se arrependendo dos seus pecados. Amém ou não, amém, irmãos? Amém. Se arrependendo dos seus pecados. Mas pastor, o que é se arrepender dos meus pecados para me ter autoridade espiritual? Amém? Arrependimento não é remorso. Tem muita gente confundindo arrependimento com remorso, irmãos. Remorso é quando você faz algo que desagrada ao Senhor. Pode falar sim ou não? Remorso é quando você faz algo que desagrada o Senhor. Amém? E você se sente triste. Ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor, eu fiz errado, Senhor. Não era para me ter feito, Senhor. Ô Senhor. Aí no outro dia está fazendo? De novo. Arrependimento, o sentido da palavra. Quando você vai buscar na etimologia original da palavra,
Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é você estar praticando algo aqui, e você parar e falar, não agrada ao Senhor, e você começar a andar em uma direção diferente. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. O inimigo tem obtido vitória contra você, porque você não tem se arrependido. O inimigo tem feito barbaridades em vida de pessoas, porque não tem se sujeitado ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus repreende aqueles que Ele... Lá em casa, quando os meus filhos, irmãos, da tribo do pastor Antônio, né? Um dos 3 lá, quando eles fazem alguma coisa de errado, eu corrijo meu filho. Mas não existe coisa mais preciosa para mim na vida do que meus filhos e minha esposa. Eu corrijo eles por quê? Porque eu odeio eles? Não, porque eu não quero que eles façam o errado e sejam prejudicados. E o Senhor nessa noite te trouxe aqui. O Senhor está te abraçando, o Senhor está dando um beijo no seu rosto, está te falando, meu lindo, eu te trouxe aqui nessa noite, porque o inimigo tem vencido a batalha contra você. E a área que você está falhando é porque você não tem se sujeitado a mim, você não tem se arrependido dos seus pecados. Mas a partir de hoje eu quero mudar a sua história. A partir de hoje eu quero te dar uma autoridade, em meu nome, que o inimigo que está pelejando contra você vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Mas para isso é necessário se sujeitar a Deus. Não tem como vencer o inimigo se você não se sujeitar ao Senhor. Aleluia. Vamos analisar um pouco como o inimigo atua. O inimigo, existe espíritos especializados, como eu falei para os irmãos aqui. Deixa eu olhar a hora que eu converso um bocado, irmãos. Existem espíritos especializados na área da família. Espíritos de divisão, rebeldia e contenda. Amém? Eu citei aqui para os irmãos, não é? Eu citei aqui, os irmãos têm que ter discernimento de espíritos, sabedoria, não é? Às vezes você pode observar, irmãos, que as brigas entre os casais são por motivos bestas. Bestas, irmãos. Um pastor conta uma história, que certa feita chegou um casal no consultório dele. Falou, pastor, estamos decididos. Pois bem, qual foi a decisão que vocês tomaram? Vamos separar. Eu não suporto mais esse homem, não tem mais jeito, vamos separar. Aí o pastor falou, não, vamos conversar aqui, rapaz. Antes de separar, vamos bater um papo aqui. Qual é o problema que está existindo? É esse, ele é assim, ele é folgado, ele não sabe me tratar bem. Aí ele pegou e virou para ela, não, ela é muito mandona, quer mandar na minha vida, tudo que eu vou fazer ela quer mandar, e nós vamos separar, não dá certo. Ela fala que eu sou folgado, eu falo que ela é mandona, ela não se conserta, eu não me conserto, então não tem como continuar não. Aí o pastor decidiu, vou atender os dois em particular. Chegou para a mulher, falou, ei moço, o que é que está acontecendo? Não pastor, sabe o que acontece? É o seguinte, eu tenho uma raiva, porque é fulano de tal. Toda vez que eu chego, a gaveta que a gente guarda isso e isso está aberta. Todo dia. Eu já falei para ele, se fechar vai cair a mão? Aí tem gente que ri aí porque fala assim, né, irmão? Vai cair a mão se fechar? Eu já falei para ele já, pastor. Vai cair a mão se fechar? Aí pronto, o pastor conversou com ela, deixou ela de canto, chamou ele para conversar. O que foi que aconteceu, meu filho? Não, ela fica só mandando, vai fechar a gaveta, vai fechar a gaveta. Ela é minha mãe por acaso? Olha o problema do casal, irmão. Uma gaveta que estava... A moça era filha de capitão da polícia, né? O pai criou ela rígida. Em contrapartida, ele era filho único. Aí já até contei essa história aqui. Folgadão, né? Folgado ele, né? Amém, irmãos? Por causa de uma gaveta. Mas pastor, o senhor está falando de batalha espiritual. Aonde que há a atuação do inimigo aí? Amém ou amém? O inimigo, ele fica assim, irmãos, olhando para vocês, assistindo. A Bíblia diz que o falso leão está ao nosso derredor, procurando a quem possa. Ele está ao nosso derredor, observando. Você está aqui, ó. O inimigo fica te observando. Te observando. Aí daqui a pouco, ele nota. Deixou a gaveta aberta, ela já fica com... deixou a gaveta aberta.
Aí na hora que ela grita, ó, fulano tá bem fechar a gaveta, ele, quer mandar em mim, quer mandar em mim. O inimigo faz o quê? Já sei aonde que eu vou atuar. Eu falei aqui com os irmãos, né? Possessão, opressão e influência. O inimigo atua muito por influência, irmãos. Aí ele encosta no ouvido da mulher e começa a falar, ué moça, você é empregada dele? Ué moça, ele está te pagando quanto? Ué moça, na casa do seu pai você não era tratada assim. Ela já começa a ficar com raiva. E ela pensa que é o pensamento. Eu falei aqui com os irmãos, 3 vozes falam na cabeça do ser humano. Quantas vozes? A voz de Deus, a sua voz e a voz do inimigo. Amém? Você tem que orar a Deus e pedir discernimento espiritual para você saber qual é a sua voz, qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Aí o inimigo fica influenciando a pessoa, vai lá, briga, quebra mesmo, fala com ele, separa. Em contrapartida para o varão, chega lá, ué moço, você é um banana? Você é um homem ou um saco de pipoca? Quem manda na sua casa é sua esposa? Usa até a Bíblia o Satanás, é ousado. Quem é o cabeça do seu lar? Aí o cara, sou eu. Aí, quem é o cabeça do seu lar? Sou eu. Vai lá e fala com ela, ele vai. Quem manda de mim sou eu, rapaz. Você quer mandar de mim? Eu sou homem, rapaz. Aí quebra o pau e separa, irmãos. Por causa de uma besteira. Amém? Aí o pastor chamou ela e falou assim, meu benzinho, você ama ele? Pensa bem, você ama? Pastor, eu amo. Ele tem outras áreas da vida dele, que ele é gente boa, que ele é legal. Pastor, ele leva café na cama para mim, pastor. Tá vendo? Ele não é tão ruim assim não. Ele faz declarações maravilhosas. Ele é muito carinhoso, pastor. Tá vendo aí, moça? Tá vendo? O seu problema é simplesmente uma gaveta aberta. Quando ele deixar a gaveta aberta, vai lá e fecha e vive a vida toda feliz com ele. O inimigo, ele atua através de... Existem espíritos malignos de divisão e contenda, irmãos. Não é normal, irmãos. Irmão, tem casais, amém, irmãos? Eu acredito que a palavra de Deus não é em vão, irmãos. Tem alguém aqui que está assim? Amém, amém? Tem casais, irmãos, que estão brigando. Se você for peneirar os motivos, não é nada. Só que o inimigo faz o quê? Pega uma coisinha pequenininha, pega uma gotinha e transforma na sua cabeça uma tempestade. Tem muita gente que está separando por causa de toalha em cima da cama molhada, porta que deixou aberta, o prato que não coloca na pia, o bom dia que o marido não envia. Amém? Pastor, você está falando que nós não devemos mudar? Não, tem que mudar, tem que se corrigir, claro, não é? Mas tem que se corrigir como? Influenciado pelo inimigo ou cheio do Espírito Santo e de amor? Amém? Tem muitos casais se separando porque está sendo influenciado pelo inimigo e não estão cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que os frutos do Espírito é paz, não é assim? Paciência. Você está tendo paciência lá em sua casa? Ou qualquer coisinha você está ficando estressado? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter paciência de falar com Ele. Você vai ter paciência de conversar com ela. Mas se você não está cheio do Espírito Santo e os espíritos malignos estão te influenciando, você vai gritar, você vai brigar, você vai separar. E diga-se de passagem, esse pensamento que você está aí, vou largar ela, vou largar ele e vou arrumar uma melhor. A melhor vai te dar dor de cabeça do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Quem tem que sair da sua casa não é a sua esposa, é o diabo que está atuando lá em nome de Jesus. Quem tem que sair da sua casa não é seu esposo, é esse espírito maligno que quer destruir com sua família. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu repreendo todo espírito maligno que está pelejando contra os casais e contra as famílias nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. Aleluia. Amém. A partir de hoje, irmãos, haja com mais sabedoria. Glória a Deus. Tem espíritos malignos que atrapalham na área financeira. Tem pessoas que é assim, se você estiver assim, isso é um sintoma que tem um inimigo atuando em sua vida. Como, pastor? Na área financeira. Você ganha salário, aí você fala, não, eu vou dobrar o salário. Aí você se esforça, dobra o salário. Aí daqui a pouco você fala, não é o suficiente, eu vou fazer um bico. Aí você faz o bico. Aí daqui a pouco você fala assim, não é o suficiente, vou vender umas coisas no Facebook. Aí você aumenta a sua renda. E cada dia que você aumenta a sua renda,
mais você está devendo, e chega no final do mês, seu dinheiro não dá para pagar suas contas. Isso é um sintoma que tem espíritos malignos atuando na sua vida financeira, irmãos. Amém ou amém? Quem tem visão espiritual, tem algum lojista aqui, irmãos? Tem não, né? Tem não? Amém. Então, se tiver, não me bate não, amém? Quem tem visão espiritual, irmãos, aberta, amém? Você vai perceber que em alguns centros comerciais tem espíritos malignos que te induz a comprar o que você não precisa. Tem, pastor? Tem. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas ali que tem loja, amém? Que pega o nome da loja e leva para outros lugares para apresentar espíritos. E eles apresentam como? Ah, espírito, faça com que ninguém venha entrar em minha loja. É assim? Ah, espírito, eu vou te dar tal coisa aqui, se você abençoar que ninguém venha comprar em minha loja. É assim? Como é que eles apresentam a loja? Que venha comprar, que venha vender, que eu venha explodir, que eu venha fazer sucesso. Amém ou não amém? Você já percebeu que às vezes você chega em alguns centros comerciais, você não está precisando de nada. Aí daqui a pouco você olha para eu estou precisando daquilo, ou estou precisando daquilo, ou estou precisando daquilo, ou estou precisando daquilo outro. Ah, aquilo ali eu estou precisando também. Aí você sai comprando, sai comprando, sai comprando, sai comprando, estoura um cartão de crédito. Aí no final do mês, está lá, a fatura 7 mil, o salário 4 mil. Aí você luta. Ah não, vou esforçar aqui, vou esforçar, o problema é o salário. Aí você começa a ganhar 7 mil. Aí você começa a comprar 10 mil. Aí você fica estressado, preocupado, brigando com a esposa. Não é assim? Por quê? Porque tem espíritos malignos que estão te induzindo a comprar o que você não precisa. Eu te convido a entrar na sua casa com um caderno, e começar a anotar. Você vai começar a anotar o que você viveria sem. Deixa eu ver, tem uns 50 pares de sapato. As mulheres, que os homens geralmente só tem 2 e uma sandália, né? E olha lá. Mas também os varões por lá de carro, né, irmão? Se deixar, todo mês é um pneu novo, né? Som novo. Os varões também têm suas vaidades também, né? Tem suas vaidades, irmão. Amém ou não amém? Eu te convido a pegar o seu caderno, entrar na sua casa e começar a anotar. Deixa eu ver, eu preciso de 5 pares de sapato, não preciso de 100. Você vai ver. Ah não, eu preciso aqui de 5 vestidos, não preciso de 200. Ah não, ó, se eu começar a ir no salão de 15 em 15, que é o suficiente, não precisa ir 2 vezes por semana. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Aí se você começar a anotar, não, ó, eu estou comendo mais fora de casa do que dentro. Já virei sócios do Habib's, do McDonald's. Começa a anotar o que você viveria sem, para você ver, irmãos. Se não tem uma influência maligna, fazendo com que você venha gastar o que você não precisa, para no final do mês sua cabeça ficar fervendo porque você não tem dinheiro para pagar. Amém ou não amém, irmãos? Para você ver que em todas as áreas, seja financeira, familiar, casamento, existem espíritos malignos, irmãos, que atuam. Amém ou não amém? Igual, por exemplo, na área emocional. Tem pessoas que já passou por terapia, já foi no psiquiatra, o psiquiatra escreveu aquela listinha básica lá, está tomando medicamento, não é? E continua com ansiedade, depressão, querendo se matar, a vida está ruim, não tem sabor. Passou, tem pessoas assim, um monte de gente. Irmão, se o psicólogo não resolveu o seu problema, o psiquiatra não resolveu o seu problema, qual o seu problema? Qual o seu problema? Espiritual. Existem espíritos malignos, irmãos. Quem tem visão espiritual entende isso. Às vezes quando eu entro em determinadas casas que as pessoas sofrem de depressão e ansiedade, eu começo a sentir angústia. Aí o discernimento espiritual, o Senhor já avisa, ó, é espírito maligno e depressão. Amém ou não amém? Às vezes você entra nos ambientes e sente uma angústia danada, espíritos malignos e depressão, irmãos.
Tem coisa sim que é para o psicólogo. Tem coisa sim que é para o psiquiatra. Mas tem coisas que são espirituais. Se o psicólogo não deu jeito, o psiquiatra não deu jeito, o remédio não deu jeito, meu filho, eu te convido a se sujeitar a Deus nessa noite, se arrepender dos seus pecados e falar: Senhor, traz alegria para a minha vida e repreende esses espíritos malignos de depressão da minha casa, me dá autoridade no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem enfermidades, irmãos, que são possessões demoníacas. Tem, pastor? Tem. Quem não se lembra daquela mulher que andava constantemente como? Encurvada. Você lembra da Bíblia Sagrada? A vida toda. Jesus Cristo chegou para ela e repreendeu o espírito maligno de enfermir. Já foi em 300 médicos, já fez 400 exames e não consegue diagnosticar qual é a enfermidade. É normal, irmão? É normal? Tem enfermidades que são atuações de espíritos malignos. E o remédio não é a cirurgia e nem o médico. O remédio é se sujeitar a Deus e falar: Senhor, me dá autoridade e repreende esse espírito maligno da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Irmãos, ainda que você não queira, existe uma batalha espiritual. E o Senhor Jesus Cristo nessa noite está te convidando, amém? A começar a partir de hoje, parar de apanhar do inimigo. Parar de apanhar do inimigo. Tem muitas pessoas que estão apanhando do inimigo. Pastor, e como eu faço para parar de apanhar do inimigo? Amém? Vou te falar, vou finalizar já. Vou te falar algumas ferramentas para você parar de apanhar do inimigo. Bora lá. Primeira ferramenta: fortalecer-se na força do poder de Deus. Pastor, como eu me fortaleço na força do poder de Deus? Buscando em oração. Segunda ferramenta: resistindo o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Quando você não resiste o diabo, ele fica atuando. Mas quando você tem um discernimento e entende que é uma ação do inimigo, você fala: Satanás, eu não vou fazer isso porque você está querendo prejudicar meu casamento. Não vou brigar com o varão, não. Vou contar até 3, respirar fundo. Amanhã eu vou dar um cheiro nele e falar: meu benzinho, meu amorzinho, benzinho da minha vida. Benzinho da minha vida. Vou falar com você com toda a paciência. Não deixa mais não, filho. Não deixa mais não. Estou me segurando, viu? O Espírito Santo que está me guardando. Porque senão você ia ver o bom para tosse. Mas meu benzinho, tira de lá, em nome de Jesus. Amém? Resista ao diabo, mulheres. Resista ao diabo, homens. Não dê lugar para o diabo destruir com o seu casamento. Deus quer fazer com que você venha envelhecer com essa mulher do seu lado, sorrindo, feliz, contente, passeando, realizando sonhos. Mas você fica brigando por causa de besteirinha, porque o diabo está enchendo a sua cabeça. Aleluia. Resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Já vou terminar. Aleluia, glória a Deus, poderoso é o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Deus não permite tentações que nós não podemos suportar. No livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13: não veio sobre vós tentações senão humanas, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Suporte as tentações. Aleluia. Outra arma poderosa é o jejum. A Bíblia Sagrada diz: cáscara de demônio não sai senão por jejum e oração. Está pesado em sua casa? Pastor, realmente está assim, é uma brigaria danada, pastor. Eu não entendo, eu amo a mulher, mas na hora que a gente encosta só sai faísca. Faz jejum, irmãos. Tira 7 dias de jejum na semana. Senhor, eu vou jejuar. Esse espírito maligno que está tentando me separar da minha esposa vai cair por terra em nome de Jesus. Faça jejum, ore, apresente ao Senhor. Aleluia. Última ferramenta para finalizar: Gilgal. Amém ou amém? Gilgal. Pastor, realmente, pastor, já fui do psicólogo, do psiquiatra, já tomei a cartelinha de remédio todinha, não está resolvendo. Eu faço o quê? Vem para Gilgal. Pega o seu mapeamento. Amém? Pastor, eu não consigo ser feliz com ninguém. Já casei 3 vezes, já estou indo para o 4º, estou pensando qual vai ser o 5º, o negócio está feio. Vem para Gilgal. Amém? Você precisa passar por um processo específico de libertação em nome do Senhor Jesus Cristo.